Esperar um pouquinho. Bom dia a todos. Eu vou pedir para vocês, hoje assim, eu vou fazer o possível para a gente ter uma prática, fazer uma atividade em aula, né, que a gente, na verdade, é uma luta contra o tempo, né, em função de ter uma aula só na semana. Mas se puder deixar já separadinho uma folha de papel e um lápis, tá? Se quiser já deixar separadinho enquanto eu vou espelhar a aula, tá? Espelhar o material. Bom dia, Pro. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tá, eu agradeço. Então, uma folhinha de papel e um lápis, por favor. Ok. Uma folhinha de papel e um lápis, por favor. Hoje nós vamos para módulo 20, né, que vai falar sobre a perspectiva do renascimento. Então, aula passada eu falei sobre o renascimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica de perspectiva, a terceira dimensão, em obras bidimensionais, na verdade, terceira dimensão nada mais é que a ilusão de ótica, né? Esse efeito de ter a dimensão. O que é a bidimensionalidade? A altura e largura, altura, largura e a profundidade, ok? Tudo bem? Vamos acompanhar, tá? Anamorfismo, né? Desenhos em 3D. Então, tem esse nome. Ai, prof, mas então 3D e anamorfismo é a mesma coisa? Sim, tá? Porque aí a gente vai entender agora o porquê do termo, do nome, tá? Desde séculos passados, o homem demonstra interesse nas técnicas da ilusão de ótica. Os artistas de todo o mundo hoje se utilizam do anamorfismo para criar a sensação de 3D em seus trabalhos. Por ser uma técnica supostamente nova, causa espanto e admiração. Em tempos passados, no século XVI e XVII, foi utilizada pelos artistas nas pinturas de abóbadas das igrejas na intenção de expandir o espaço, tá? Abóbadas, na maioria das partes, é no teto, tudo bem? Ou mesmo criar ilusões. Anamorfose é um efeito de perspectiva utilizado nas artes visuais para forçar o observador a se colocar sobre um determinado ponto de vista, único, a partir do qual o elemento recupera uma forma proporcionada e clara. Uma curiosidade sobre o anamorfismo é que se o observador se colocar em qualquer outra posição, a imagem fica deformada, fica incompreensível. A anamorfose foi um método descrito nos estudos de Piero della Francesca, sobre perspectiva no seu tratado, tá? A mesma técnica tem sido amplamente utilizada na arquitetura e muito comumente observada na publicidade, como né, o exemplo é as propagandas em campos de futebol. Vamos agora só conversar um pouquinho sobre essa obra, tá? É uma pintura do Hans Holbein, ok? Então, aqui, ó, a obra apresenta dois homens retratados de corpo inteiro, olhando diretamente para o observador. Considerando, gente, que essa obra é do século XVI, ó, que ela foi feita em 1533, comente, as pessoas retratadas, elas representam uma classe social privilegiada, como nobreza, ou uma classe menos privilegiada? O que vocês acham? Privilegiada. Privilegiado, mas o que faz você chegar a essa conclusão? Quais os elementos da pintura que o A remetem? roupa do cara. As roupas, o que mais? O que eles têm de equipamento, né? Ali atrás. O que tem de adorno, né? O que está em volta deles. Os objetos, o Marco falou. Os objetos, isso mesmo, Marco. Há um elemento estranho nessa pintura, que é uma espécie de elipse na parte inferior da obra. Você consegue perceber qual imagem se forma e o que pode significar a presença dessa imagem anamórfica numa obra que retrata dois representantes de uma classe social abastada? Observa aqui na frente, ó, da imagem. Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? A setinha? Uhum. Sim. Tá? Então, olha essa imagem aqui na frente, essa elipse aqui. Qual é o motivo dela aqui na pintura? Alguém quer falar alguma coisa?
Menor ideia. O que vocês acham que essa aqui, o que é essa? Do nada apareceu uma forma meio estranha na pintura, vocês concordam? Até então, se você não olhar essa forma, a pintura estaria certinha, perfeitinha, ok? Então, ela veio, na verdade, com contraponto, ela não parece um espelho, mas um espelho de uma forma um pouco diferente. O Marcos perguntou se o cara errou na hora de pincelar lá. Não, amor, não errou. Tá? Não foi um erro técnico, não, muito pelo contrário, há domínio técnico extremo na imagem. Né? Até demais. Tá? Ele quis colocar, não remete vocês a um espelho, a algo que ele acrescentou na imagem, como uma forma de... Ó, observe essa imagem, depois a gente vai voltar a conversar mais sobre ela, tá? Olha, o Eu Marcos quero que vocês... parece um crânio achatado. Fala de novo, Henrique. O Marcos falou que parece um crânio achatado. Parece o quê? Um crânio achatado. Um crânio achatado. Lembra, né? Tá, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Agora eu gostaria que vocês movimentassem a página do livro, tá? Vocês conseguem visualizar em todos os ângulos? Se vocês mexerem a página da apostila de vocês? E aí? Sim ou não? Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Então, se a gente mexer aqui, ó, se eu olhar por aqui, eu não consigo ver a imagem melhor. Se eu me movimentar, que na verdade eu tô no Note, se eu movimentar, para mim ver, continua a mesma coisa, tá? Aí agora a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? O que é a perspectiva? Tá? No Renascimento, aqui é uma pintura, né, do Leonardo da Vinci, que é o estudo da perspectiva da adoração dos magos. Então, é o estudo. Leonardo, antes dele chegar na tela propriamente dita, ele passava por muitos estudos, assim como muitos artistas, antes de chegar na obra pronta. Lembrando que a maioria dos artistas dificilmente encara uma obra como pronta, tá? A maioria delas está em processo, ok? Ele tem todo o seu estudo, e olha o estudo do Leonardo, né? A quantidade de linhas, de cálculos, de esboço, ok? Agora vamos falar um pouquinho do período anterior, que foi a Idade Média, que foi o período gótico. Ele não era visto como totalmente cruel, embora a sociedade renascentista assim compreendesse. A arquitetura do passado passou a ser estudada ainda no período gótico, com estudos de vistas e construções intuitivas em suas construções pictóricas. Portanto, nota-se que foi nesse ponto em que houve uma tentativa cognitiva de descobrirem as regras de perspectiva. Giotto e Cimabue foram alguns daqueles pintores que se interessavam pela construção espacial de suas narrativas. Alguns acreditam que Giotto é considerado um dos pais da perspectiva, embora seus quadros neguem tais afirmativas, uma vez que sua percepção de espaço estaria muito mais próxima de uma representação axonométrica. Conhece essa palavrinha? Axonometria? Não. Olha aqui, ela aqui do lado, ó. O que é axonometria? Um nome feminino, que é a geometria. É a representação de uma figura em 3 dimensões, através de sua projeção perpendicular a um plano, tá? Então, o Giotto, ele ficava praticamente, ele não se aprofundou nesse estudo de perspectiva, ele ficou muito próximo da axometria ainda, que é a representação de uma figura em 3 dimensões, tá? Então, vamos lá, foi em Florença, no século XIV, que a perspectiva linear começou a receber um estudo aprofundado. Envolveu vários homens de grande cultura. E após a queda do Império Romano do Oriente, fizeram de Florença a capital cultural da Itália naquele momento. O espaço, como o concebemos, possui 3 dimensões. Foram, então, construídos 3 tipos de representações perspectivadas, sendo elas, ó, a ortogonal, a central e a paralela. Todas representavam, de alguma maneira, o espaço do mundo vivido. No entanto, na projeção ortogonal, tanto o enunciador quanto o enunciatário, quer dizer, tanto quem vê, quem faz, quanto quem olha, tá? Devem possuir um bom senso de abstração para manter a equivalência, quer dizer, eu preciso ter uma certa vivência de mundo, eu preciso entender alguma coisa para eu interpretar aquilo ali, ok? Não há como pronunciar a data correta de cada um dos sistemas, até porque os primeiros estudos estão muito aquém do nosso tempo.
Gaspar Monge, por muitos conhecido como pai da geometria descritiva, desenvolveu grande estudo no campo da representação das peças industriais. No entanto, Ludovico Quaroni, arquiteto italiano, tem um parecer diferente da maioria. Quaroni acredita ter sido Dürer, o verdadeiro autor do conhecimento descritivo da geometria. Olha aqui essa pintura do Dürer, tem várias, tá? Dele, em que ele trabalha essa questão da geometria descritiva, onde ele aplica essas técnicas de perspectiva e trabalha muito com essa questão da ilusão de ótica. O teórico George Sens, em seu livro Teoria e História de uma Linguagem Gráfica, acredita que o método de Monge requer mais abstração por parte do observador do que projeção cônica. Sens acredita que a codificação da geometria descritiva deve ser conhecida por ambos os actantes da enunciação gráfica. Já para Gino Loria, graduado em álgebra e geometria analítica, a perspectiva é uma arte de representação de objetos sobre um plano, de tal forma que o aspecto exterior é mantido. Essa perspectiva, segundo Loria, pode ser dividida em duas. Aquela compreendida pelo uso de cores, que recebe o nome de perspectiva aérea, e aquela que é determinada pelos raios visuais, que recebe o nome de perspectiva linear. O mistério da representação espacial focado em um único ponto viria a acontecer apenas no século XIV, com Brunelleschi. Além de pintor, ele era arquiteto e escultor. Ao Florentino, que ele é de Florença, é acreditada a ideia de racionalizar o método da perspectiva. Gente, olha o que ele fez. Ele esquematizou, tá? A noção do olho do observador como ponto de fuga. Então, o que é o olho do observador? Tá? É ele que, na verdade, ele imaginou que aquela pessoa está olhando para aquele objeto. Então, como seria eu, quanto professora Tati, olhando aquele objeto? Como que eu faço para reproduzir aquele objeto? Quando nós trabalhamos o desenho de observação, é a forma mais prática que existe para colocar essa teoria, vou até fazer, é redundante, na prática, tá? Então, o que ele faz? Como ponto de fuga também a noção do quadro, ou plano vertical da projeção. Então, ó, aqui está falando com pintura com céu prateado polido. Aqui tem, quando a gente trabalha uma das técnicas da perspectiva, é ponto de fuga, linha do horizonte, onde você trabalha essas estruturas base para o seu desenho, tá? Brunelleschi segurou uma superfície com um furo na altura dos olhos, centralizada a um espelho também furado. Pelo eixo dos furos, o artista concentrava sua visão. Assim, a imagem que estava atrás do espelho era projetada através do furo do espelho e convergia com a superfície. Como o espelho ficava voltado para o olhar do artista, esse enxergava a imagem projetada na superfície, e assim percebeu que era possível traduzir, não de maneira exata, mas geométrica, De maneira exata geométrica, mas similar aos que os olhos enxergavam em uma pintura. O Alberti, que é arquiteto também italiano, em seu tratado em 1511, aí a gente está falando Brunelleschi, tá? Século XIV, que a gente já está falando século XVI. Ele demonstrou que os raios projetantes de uma fonte luminosa incidiam em um objeto e iam na direção do olho do observador. Quando, no meio do caminho dessa trajetória havia um anteparo, inicia-se uma perspectiva cônica, com um vértice de cone voltado para o observador. Leonardo da Vinci foi outro que estudou como poderia funcionar a perspectiva. Segundo algumas de suas anotações, é possível que ele tenha decalcado algumas linhas em um vidro que refletia a paisagem e com isso conseguiu estabelecer as distorções causadas com a variação das distâncias do objeto até o anteparo. Tanto para Leonardo quanto para Dürer, uma placa de vidro poderia servir de anteparo para a projeção, e nessa projeção estaria localizado o ponto de vista do observador. Lembrando que o ponto de fuga é o ponto de vista do observador. É nítida a noção que Diego Velázquez tinha do efeito da perspectiva. Tendo interesse na pintura, tornando um dos maiores pintores do barroco espanhol. Note que no quadro A Rendição de Breda, o autor elabora várias sequências de planos que induzem a ilusão de altura e profundidade, tá? É essa pintura aqui, ó.
Então, quer dizer, aqui eu tenho várias alturas e eu tenho vários planos. Eu tenho primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, até chegar lá no final, que é a linha do horizonte, tá? Ó, aqui é a última linha, na verdade, ó. Quer dizer, e ela praticamente ela é infinita. Olha quantas linhas ele trabalha, tá? Então, assim, tem uma planificação enorme, né? Ele trabalha com vários planos. Aqui, ó, ele cria, na verdade, essa questão que ele está falando do olhar do observador, né? Aqui o que o Brunelleschi fez com o espelho, aquele estudo, tá? Assim, a perspectiva foi uma das maneiras mais convincentes de representação daquilo que vemos. Embora não condiga exatamente com a experiência sensorial que temos. É importante ressaltar que a perspectiva linear, que advém desde o Renascimento, considera a construção em perspectiva como monocular, e a visão humana é binocular. Outra questão importante reside no fato de as projeções dos raios luminosos sempre incidirem no plano curvo do globo ocular. O nosso globo ocular, ele é curvo, ele não é linear, tá? E a teoria da perspectiva considera a projeção e o anteparo plano, o quadro. Foi, de fato, uma revolução na maneira de se projetar e conceber imagens do mundo ocidental. No entanto, principalmente para a arte moderna, esta forma de pensar imagens já não era única e muito menos era interpretada como fonte da verdade. A perspectiva é, portanto, uma técnica que em dado momento da história foi importante, mas apenas uma forma de conceber o mundo, mas uma dentre muitas da história da arte. Então, só para vocês entenderem, talvez tudo que eu tenha lido até agora tenha ficado muito confuso na cabecinha de vocês. É que foram vários teóricos que estudaram vários tipos de perspectiva e a apostila ela aborda, ela vai meio que enrolando o meio do campo. Agora sim, a gente vai no exemplo. E desse exemplo a gente vai para o exercício. Tudo bem? Ok? Para dar uma clareada. Então, ó, o que eu tenho? Hoje nós vamos fazer um exercício de perspectiva paralela. Vamos ver se a gente consegue fazer um exercício de perspectiva oblíqua, tá? Que é a mais utilizada, na verdade, que é o que ela mais se aproxima da realidade, tá bom? Então, o que é a linear cônica ou paralela? Então, existe apenas um ponto de fuga, ele mostra menos a espacialidade e a representação. Parece que o observador ele está dentro da caixa. Por vezes, pode comprometer a espacialidade de determinados objetos, tá? Então, essa daqui vai ser o primeiro exercício que a gente vai fazer, tá? Uma brincadeira rápida e bem tranquila de fazer, que é uma perspectiva linear cônica, ok? Inclusive, nós vamos fazer com a estrutura de um cômodo. Agora, a oblíqua. Pode falar. O ponto de fuga da primeira, ele tá bem no meio da imagem? Ele tá bem no meio da imagem, Henrique. Aí, na verdade, ó, ele vem para cá, tá? Uhum. Ele vai, você vê que a imagem ele meio que vai se fechando? Uhum. Então, ela começa larga e ela vai se fechando, tá bom? Tá. Agora, na oblíqua, percebam que tem pelo menos 2 pontos de fuga. Aqui ele trabalha com 2 pontinhos de fuga, ó. E essa daqui, a oblíqua, é a que mais se aproxima da realidade, é a que causa a maior ilusão de ótica que a gente pode falar, tá bom? Pelo menos 2 pontinhos de fuga, mostra mais a espacialidade e a representação, parece que o observador está de frente para uma quina de projeção. E é possível mostrar a espacialidade do interior e do exterior de um espaço. Queridos, antigamente, vou falar antigamente mesmo, os arquitetos, eles tinham que fazer tudo isso à mão. Hoje você tem programas que fazem tudo isso para você, né? Então você coloca ali as informações, o programinha automaticamente ele já faz todo o cálculo e os elementos já estão praticamente prontos, tá? Então assim, agora pensa, né? Tinha que ter toda uma mesa específica, réguas e cálculos e mais cálculos. Assim, era diferente o trabalho. Não vou falar que é penoso, mas hoje é tudo muito mais fácil, tá? Agora, uma perspectiva aérea não é construída de forma geométrica. Ela é construída como? Pelo uso das cores, frias e neutras em planos inferiores, cores quentes e puras nos primeiros planos. Então, eu trabalho com cores, ok? Quando eu trabalho uma perspectiva aérea. Agora, esférica, mostra o espaço totalmente deformado. Daí você brinca, na verdade, com a perspectiva, né? Você dá uma viajada, tá? Quando comparada à linear cônica.
tá? Todavia mais perto do que vemos. Olha a brincadeira que ele fez, né, dessa esférica. Necessita, então, de vários pontos de fugas. Aqui colocou 5, né, quase que obrigatoriamente, porque você precisa fazer essa ligação, tá? Agora, o que é a anamorfoses? Né? Tende a ser uma pintura extremamente realista, figurativa, porém apenas observável de um único ângulo, tá? Então, assim, aqui é uma pintura que a gente fala que ela é extremamente naturalista, ou melhor, ela é hiperrealista, tá? Que é uma brincadeira onde o próprio artista ele te leva a crer que a imagem tá ali. Mas você pode passar a mão nela, ela é bidimensional, tá? Aqui, ó, algumas perspectivas rápidas, né? É a dimétrica e a isométrica, tá? É aquela brincadeira que a gente faz com os cubos. Quando a gente está sem fazer nada, a gente não se pega desenhando cubos, né? Quem nunca fez isso? Tá bom? Então, aqui é só para a gente entender um pouquinho até a posição desses cubos, trabalhando sempre com linhas paralelas, tá? Só para aqui a nível de ilustração. Aí esse daqui, deixa esse daqui, e aqui só para a gente, lembra que eu falei que a gente ia fazer um exercício, mas antes desse da apostila, eu vou interromper aqui que eu quero mostrar um outro exercício para vocês, tá? Só um minutinho, vou voltar aqui para vocês. O que a Manu falou? Vocês estão falando no chat, deixa eu voltar aqui, só para eu ver o que vocês estão só aqui batendo papo. Nossa, professora, esse negócio do cubo é verdade. Nossa, sem fazer Todo nada. mundo está fazendo isso. Nossa senhora. Caderno cheio de cubo. Ah, Verdade. não é? Ó, a prof vai mostrar uma estrutura bem basiquinha de um cômodo que vocês vão fazer, tá? Todo mundo vai fazer isso numa folha. É uma estrutura simples, e dessa estrutura simples, desse cômodo, é que vocês vão acrescentar elementos ao cômodo. Você vai decidir o que vai ser seu cômodo, tá bom? Vou mostrar aqui. Tem que seguir desenhar o cômodo, né? Começa assim. Começa da estrutura do cômodo, ó, vou mostrar. Tá vendo? Prof, eu não vou conseguir desenhar isso. Bem, pode ser pequenininho, você pode pegar sua folha toda. Tá, prof, tô sem folha de caderno, pode ser feito na capa de um caderno? Pode. Ó, turma, então eu peguei uma folhinha em branco, eu vou trabalhar, ó, começo... Tem na apostila, não tem? Esse daqui, a apostila tá um outro exercício, eu não sei se tem esse daí eu peguei agora. Ah, tá. Tá, o da apostila é outro. Ó, posso fazer um pequenininho. Ah, posso fazer na folha com linha? Pode, gente, só para fazer o exercício do cômodo. Faça essa estrutura. Aqui nesse cômodo, ele já tem aqui uma janela, meio uma janelona. Você pode fazer a janela menor. E aqui tem um começo de uma porta. Tá? Você vai dar o tamanho do seu quarto, da sua sala, e aí você vai tentar acrescentar alguns elementos, alguns móveis. Ok? Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Então, ó, são 9h29. A nossa aula acaba 9h50, é isso? Esse do cômodo é rapidinho, ele é bem gostosinho de fazer. Então, ó, eu vou parar a projeção daqui só para eu ir para a projeção da apostila, mostrar os 2 exercícios que vocês têm que fazer e vou ficar aqui para auxiliar vocês. A gente vai conversando, tá? Vou projetar agora a apostila. A janela tem... Não! Você pode trocar. Agora sim, o cômodo é seu. Você vai pôr a janela onde você quiser, pode colocar armário onde você quiser, pode colocar porta onde você quiser, põe tapete, quer pôr lustre, quer pôr quadro na parede. Qual que é a ideia? Trabalhar com linhas paralelas, tá? Tudo bem? Não precisa ser colorido, Gabi. Hoje a gente só está exercitando o traço, pode brincar, tá? Só quero que vocês... Vou voltar só pro... aquele lá, Ana, é só um exemplo, tá? De como você faz a estrutura de um cômodo. E isso, prática design de interiores, isso mesmo, tá? Ali é a estrutura de um cômodo, aí você que vai criar o seu cômodo, ok? Vou voltar para a apostila. Olha que fofa essa garotinha. Nós vamos trabalhar agora com uma perspectiva anamórfica e sombra. O que isso quer dizer? Ó, é esse exercício aqui, é o outro exercício, hoje são 2. O do cômodo e essa de perspectiva anamórfica. Você vai desenhar um círculo no meio da sua folha e depois você vai trabalhar. É a mesma forma que a apostila está trazendo para vocês, tá? É desse jeito. Tem algumas pessoas que fazem isso com a mão,
tá? A mesma coisa com a mão. Você pode até pôr sua mão sobre a folha, e depois você vai passando linhas. Só que a hora que chega em cima da sua mão, a linha muda de posição. Também dá uma ideia dessa perspectiva anamórfica, tá? E aí, então, são 2 exercícios. Quando for 9h40, eu começo a chamada e eu estarei aqui com vocês para tirar as dúvidas, tudo bem? Esse exercício aqui está na página 143, vou anotar aqui que depois eu vou pôr para vocês. São 2 exercícios de perspectiva, tá? Que vocês vão fazer aqui na página 144, tá, amores? Ó. Isso pode fazer aqui na apostila, tá? Isso pode fazer na apostila, na página 144. Vou voltar no quarto ali. Ó, olha o Só quarto. pra, Pode só falar. pra de consciência, pode fazer aquele lá que você mostrou primeiro, né? Esse aí. E pode fazer, você que decide a ordem. Não, eu vou fazer o da perspectiva anamórfica primeiro, lá o do círculo. Vou fazer o do quarto primeiro, do cômodo. Você que decide, tá? Eu gostaria hoje que a gente exercitasse esses 2, tá? Não precisa ser muito grande, você que vai dar, assim, eu gosto de trabalhar com desenhos grandes, porque a parte de detalhe é mais tranquilo, tá bom? É a minha opinião, mas vocês que decidem. Quer dividir a apostila no meio, para metade da apostila trabalhar o cômodo e a outra metade trabalhar aquela perspectiva anamórfica? Fica à vontade, pode fazer também. Prof, precisa ser um círculo? Pode ser um quadrado naquela anamórfica? Pode. Eu quero fazer uma estrela. Pô, fique à vontade. Aí vai de cada um. Tá? Mas a estrutura do cômodo é essa. Eu vou pegar esse link daqui, vou jogar ali no chat, caso alguém queira entrar, só para... Então, esse daí, na verdade, é a estrutura de um quarto do Van Gogh, um exercício que tem num blog. Né, que o Van Gogh, ele tem uma pintura, na verdade, ele tem uma pintura do quarto dele, foi um dia que ele arrumou o quarto dele, ele nunca tinha visto o quarto dele tão arrumado daquele jeito, ele ficou tão feliz, falou, gente, vou pintar meu quarto. Tem alguém aqui assim? Quando arruma o quarto, quer fotografar, quer pintar? Não, eu só fico olhando mesmo. Daqui a pouquinho a prof já faz chamada, tá? Prof, Oi, meu amor, pode falar? precisa entregar nessa aula? Não, Ou pode não, aqui eu tô para entregar até a tirar dúvida, próxima tá? Vocês vão aula? poder me entregar depois. Aham. Ok, prof. De nada, Obrigada. amor. Professora, pode fazer em folha separada? Pode fazer em folhas separadas. Pode sim. Ah, tá bom. Amores, eu já venho, tá? Prof, só vai ver quem que tá tocando aqui, tá bom? Beleza, prof. Ok, professor. Prof. Beleza. Já aproveitando, gente, o que que é pra fazer? Não, pra fazer aquele cômodo na folha separado, mas e no livro? No livro é. Pra fazer Mas, gente, e se 53. eu contar que eu perdi o livro? Faz a folha. Aí a gente manda Ai, foto não e tem finge que nada como, né, aconteceu. Só que gente? agora tá gravado. Meu Deus, Ana Lives. Juro por Deus.
Na verdade, desde o início do ano, né? Mas Eu com filosofia. Ô, Bruno, eu estou fazendo o que você falou, só que não tá dando certo. Oxe, mas atualidades não tem livro, João. E aí, alguma dúvida? Tudo bem? Eu comecei fazendo caca. O que que você fez? Maria, não desiste, não. Pode ser outro cômodo, Rayane, pode ser outro. Por exemplo, eu vou fazer o do. Vou fazer uma sala, vou fazer uma sala de TV, vou fazer uma cozinha, o cômodo que você quiser, tá? Deixa. Professora, eu posso criar um lugar assim, sabe? Tipo, nada a ver. Pode brincar, não precisa se preocupar, não. Pode, Thales, não tem problema de fazer digital, não, mas tenta fazer a mão primeiro. Vamos fazer esse exercício da prática, tá? É muito mais difícil fazer no Paint do que fazer. Tô sem mão, eu acho. Cadê sua mão, guria? É muito mais difícil fazer. Eu penso, a não ser que tenha uma mesa digitalizadora, já manja do sistema. Engraçadinho. Professora, Fala, cara. eu fiz do jeito que o Bruno falou, deu a dica de. Ah, deu certo, gente. Eu que não tava vendo certo. Nossa, não, professora, deu certo. Deu? Jura, Thales? Tem vários artistas, inclusive, que não têm as mãos ou que por algum motivo perdeu o movimento das mãos. Sabia? Acontece. A prof vai abrir aqui para fazer chamada, tá? Pode ir até semana que vem, na quinta, tá, coração? Da semana que vem. Olha, Henrique, o Marcos falando de você. O seu foco. Jesus, eu vou fazer chamada. Vou começar pelo primeiro B, tá? De baixo para cima. Se, por favor, tiver alguém no chat, alguém me avisa, tá? Primeiro B. Eu aviso, prof. Obrigada, coração. Yasmin. Chat. Ok. Isis. Chat. Hugo. Opa. Samuel. Sabrina. William. Renata Aiko. A Sabrina tá no chat, tá, Tá prof? bom. Vou tirar, então. Renata Aiko. Rebeca. Chat. Rayane.
Chat. Pedro Parron, Chat. Pedro Felipe, Prof. não, né? Prof. Luiz, não te chamou ainda, tá ao contrário. Acordou agora esse. Nicole, Presente. Milena, Matheus, Maria Eduarda, Aqui. obrigada, amor. Manuela, Chat. Maria Elisa, Chat. Luísa, Eu. obrigada, amor. João Pedro, Eu. João Gabriel, Salve, professora. obrigada. Ivan, não, João Afonso, Chat. obrigada. Ivan, Isabela, Ingrid, Aqui. Yara, Henrique, Chat. Henrique Mendes, Bom dia. bom dia. Giovana, Aqui. obrigada. Giovana, Aqui. Gabriela, Aqui, prof. obrigada, amor. Gabriel, Aqui. obrigada. Emanuele, Eu. Cássio, Aqui. Bianca, Aqui. Bianca Aguilar, Beatriz, Beatriz de Matos, Arissa, Chat. chat, tá. Arissa, Aqui. Ana Maria, Ana Beatriz, Torres, Chat. tá. E Ana Beatriz Ferreira. Eu. Obrigada, amor. Ok, agora eu vou primeiro A, tá? Professor, é a Beatriz Maciel. Tá no chat. Tá, então eu já vou tirar aqui. Deixa eu só salvar, então. Agora primeiro A. Irineu, Isabela Dutra, Carmen, Presente, prof. Tô aqui. obrigada. Caio Barbieri, Eu. Samira, Prof, tá. a Milena Maria falou que a internet dela caiu. E ela tá bem. Opa! Opa, tá bom, vou colocar aqui, depois eu volto lá para ver, tá? Milena, né? Obrigada, Thales. Aham. Sandriele, O prof, a Samira tá no chat. Samira, tá? Ok. Renata Cristina, Aqui. Renan, Raquel, Os dois estão no chat. o Renan e a Raquel? É. Pedro Paulo, Eu. Pedro Henrique, Matheus, Pedro Henrique tá no chat. tá. Matheus de Abreu, Maria Júlia, Chat. Chat, Maria Eduarda, Chat. Marcos, Eu. obrigada. Luísa, Aqui. obrigada. Lívia, Chat. Cauã, Aqui. Júlia,
João Pedro, Chat. João André, Isabela de Jesus, Igor, Eu. Renê ou Renê? Professora, deixa eu fazer uma Ah. pergunta. Oi? Eu posso, tipo, desenhar o bagulho de uma visão de cima, em vez de, tipo, do lado? Igual Desenhar essa foto, né? Tipo, uma visão de cima, não de baixo da foto. Pode ser. É que de cima vai mudar a forma de ver, né? É. Mas você tá falando de qual? Do quarto? Do cômodo? É. Aí vai ser uma planta baixa, daí você não vai trabalhar esse exercício de perspectiva, entendeu? Mas eu tenho que Vai botar ficar tudo planificado, vai ficar tudo plano. É que eu não consegui fazer desse jeito, aí eu falei, "Ih, vai dar merda." Não, mas tenta daquele jeito, não é difícil. Nem que você coloque só portas e janelas no seu cômodo inteiro. Tá. Tá bom, coração? Só pra gente exercitar, tá? O Enê não está, né, querido Renê? Não, prof, não Giovana. tá. Tá, Presente. Giovana de Sá. Chat. Fernanda. Carolina. Fernanda Bandeira. Aqui. Obrigada, amor. Heloísa. Aqui. Danilo. Daniela. Aqui. Caio Lucas. Briane. Meu Deus, professor, é o Caio, eu tô aqui, eu tava no desenho. Aí eu A demorei. Briane tá no chat. Briane tá aí, tá ok. Bruno. Oi. Oi. Beatriz. Chat. Arthur. Presente. Anne Gabriele. Ana Lívia. Aqui, prof. Obrigada. Ana Júlia. Aqui. E Ana Júlia já foi. Amanda. Amanda Vitória. Aqui. Obrigada. Gravar, voltar para vocês. Deixa eu voltar só naquele da. Só vou ver o da Milena e já dou esse retorno, tá? Só um minutinho. Já arrumei lá, tá, Milena? Queridos, tem alguns minutinhos ainda, quero saber se tem dúvidas, se vocês precisam de algo. Aquele do quarto, tenta exercitar, nem que for só colocar portas e janelas e armários, só trabalhar coisas conectadas nas paredes, se for o caso, tá? Para trabalhar essa ideia de perspectiva. Só para exercitar, tá? Para a gente trabalhar essa perspectiva, essa linear e brincar um pouquinho com o desenho, tá? Não precisa ser algo, nossa, tá? São 2 desenhos, tá, Lívia? É o do cômodo e aquele proposto pela apostila, tá? Do círculo das linhas, tá? Faz essa brincadeira. Não precisa ser o círculo propriamente dito, você quer explorar, eu quero fazer uma estrela, extremamente complexa, tá? Pela linha que você vai ter que colocar ali dentro. A página é a página 143 e 144. Isso, Marcos. Você pode dividir a página do livro da 144 em duas partes. Você faz o cômodo em metade e a proposta da apostila na outra metade. Pode fazer separadinho. E aí vocês têm para me enviar até quinta-feira que vem. Ok? Quer colorir? Trabalhar com uma perspectiva aérea, né? Que é essa brincadeira de cores. Se quiser colorir, pode, se não, deixa só no preto e branco mesmo, tá? Lembrando que a proposta da apostila, ele trabalha com sombreamento, tá? Trabalha com sombreado. Então, como que eu posso fazer? Pode usar o lápis grafite, trabalhar com cotonete, tem um material que se chama esfuminho, tá? É como se fosse um lápis prensado, só que o material é papel. É um papel prensadinho no formato de lápis. Ele faz o papel, ele te ajuda na hora de sombrear, tá? Mas você pode fazer isso com um cotonete ou com seu próprio dedo,
tá bom? Então, se você aperta com mais intensidade, você mola, o Henrique tá fazendo. Você tá apagando ou tá fazendo sombreado, Henrique? Tá com o dedo, né, sombreado? É? Então, o Henrique tá fazendo, tá? Mas você pode também fazer com o auxílio do cotonete, mas se alguém gostar de material técnico, e a apostila mesmo, ela pede lápis, ela tá falando 6B, que é um lápis mais macio, um lápis próprio para desenho. Então, essa linha de 4B para cima, são lápis mais... Isso, olha lá, o Henrique tá vendo que lápis que é, né? Qual que é o seu, Henrique? Ele tem uma caixa ali, né, gente? Deixa eu ver. Ai, não dá para ver, deixa eu colocar, ver se eu consigo ampliar a sua imagem, Kai, peraí. Não, olha eu querendo te remover. 2B ou mais. É, o 6B é ruim de apagar, isso, Ana. Ah, isso mesmo, Kai, essa é a ideia, tá? Essa que é a ideia, tá bom, amor? E aquilo, quanto mais você desenha, mais você pratica, não adianta. Quem tá rindo, tá? A Ana Lívia tá rindo ali. Quanto mais você desenha, mais você pratica, não adianta. E, Ana, o 6B é ruim de apagar, mas ele, assim, é bom para quem já domina uma certa técnica e já começa a desenhar, né? Ele é macio, ele é gostoso, é. Putz, peraí, eu não enxergo. É esse daí, aham, tá de ponta cabeça. Isso. O que você escreveu e agora, Henrique? Peraí, deixa eu ver aqui. Não, não tem problema, não tem problema. É que a apostila ali sugeriu o 6B, entendeu? Não tem problema, não. Tá? É só uma sugestão, na verdade, tá? Queridos, um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, estarei de plantão, só me chamar, tá? Fiquem com Deus. Boa tarde para vocês, um bom feriado, né? Final de semana tem feriado por aí. Tchau, Qualquer pronto. coisa me chama, tá? Oi, meu amor. Bom feriado. Oi, Ana. Não, eu falei tchau. Ah, então tá, coração, é que eu fico falando, eu não escuto. Não, Desculpa. sim, tô tranquila. Beijo, então fique com Deus, tá? Beijinho, tchau, tchau. Também. Amém, tchau.